seus laranjas, testa de ferro. Meus amigos e amigas, o império do capital, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, à frente da OTAN, e seus dezenas de países satélites, com quase 900 bases militares espalhadas pelo mundo, Estados Unidos, entre oficiais e não oficiais, provável até mais, não quer agora apenas autoritarismo, torturas, crimes, como fizeram no Chile, Argentina, Brasil, Uruguai e outros países nas décadas 1960 e 1970. Com novas táticas, entre elas, mantendo-se algumas antigas, ameaças, mentiras, traição, terror, etc., pretende o neototalitarismo, isto é, regimes controlados, mas com apoio popular, votos, como foi feito inicialmente por um Hitler, com urnas e votos. De fato, o fascismo e o caminho nazista alemão, de início apenas no horizonte. Big empresas americanas e alemãs financiaram Hitler, como agora financiam entidades diversas a formarem falsos líderes à esquerda e hoje abertamente à direita. Lista de nomes podem ser vistos em livros como 1964, A Conquista do Estado e A Internacional Capitalista, de René Dreyfus, Brasil, Mundo, décadas atrás. E nos dias atuais, no livro A Nova Direita, de Flávio Casimiro, mais atual, com nomes de alguns até eleitos hoje no Legislativo. A maciça formação nos nossos dias de líderes laranjas, muito bem produzidos. Se antes alguns líderes sindicais, como Walesa na Polônia, agora ele produz abertos ricaços, exemplares sucessos capitalistas, modelos para famintos, pobres, confusos, desesperados. Uma rica Corina, um elegante Guaidó, ou um Paulo qualquer, todos de confiança, bem ajambrados, com implantes dentários, cursinhos vários, inclusive de encenação e bíblicos, cursos de retórica, política de direita, entre outros. Neototalitarismo em curso, com apoio popular e sustentação imperial, cada vez mais descarada, em que bilionários estrangeiros como Musk metem-se na política nacional, desrespeitando o STF, debochando de ministros e buscando aplicar aqui sua interpretação das leis e a justiça estrangeira. Ao fundo, estão rindo de um ajoelhado Brasil. Para avanço da dominação, usa-se o capitalismo de vigilância e condicionamento político. Via internet, celulares, controle da Big Media, jornalistas e comunicadores importantes, corrupção, compra e produção de laranjas humanas que são promovidas a líderes. E agora não são só militares, mas quem quer que se candidate e esteja apto para exercer tal papel. Os pobres brasileiros sucumbindo de vez a impérios estrangeiros, o que um Vargas e o José Bonifácio tentaram evitar e que muitos famosos daqui, de Pedro I a vários generais e até presidentes, buscaram alcançar. Esquartejaram Tiradentes e, séculos depois, generais a serviço dos mesmos impérios, na ditadura que seguiu-se ao golpe estrangeiro de 64, mataram e esquartejaram também jovens estudantes e cidadãos revoltados, já presos e desarmados, alguns que jamais tinham pego em armas. O fascismo e violência explícita em curso, escondidas num jogo nacional e mundial. Lembremos Hitler e Mussolini, Alemanha e Itália, dos ensaios iniciais eleitorais aos finais trágicos, milhões de mortos. Falaremos hoje sobre Graciliano Ramos de Oliveira, que nasceu em Crebângulo, distrito de Alagoas, em 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 1953, com 60 anos.
Foi romancista, cronista, contista, jornalista, político, tradutor e professor. Escreveu vários romances e editou em 1938 sua obra-prima Vidas Secas. O seu estilo, com realismo crítico, retrata a realidade do sertão, os problemas sociais comuns no Brasil e uma coisa muito importante, ele sempre destacando a exploração do homem. Sua principal característica era o regionalismo. Em 1936 foi preso como comunista, mas uma coisa inacreditável, vítima do autoritarismo da ditadura do governo Vargas. Ele não teve julgamento, ele não foi acusado de nada e ficou preso 11 meses, né? Mas durante esse período ele escreveu um livro muito importante, que o nome do livro é Angústia, e publicou estando na prisão. Então, esse livro é tão especial que alguns críticos consideram como precursor do existencialismo, porque o autor, né, o Graciliano, ele explana toda a sua angústia existencial na prisão. E não é à toa que os Estados Unidos começavam a ficar muito preocupados com o que aconteceu em Cuba, né? De 1956 a 1959, estourou um movimento revolucionário que, a princípio, sob o comando de Fidel Castro, e também com a participação ativa, né, do médico argentino Ernesto Guevara, a princípio o movimento ele não assumia um caráter marxista, socialista ou comunista, como queiram, né? Fidel mesmo, ele se colocava como uma figura de defesa da pátria. Era um movimento altamente forjado nos princípios do nacionalismo e, obviamente, contra a exploração estrangeira que era adotada pelos Estados Unidos na ilha de Cuba, né? Então, Cuba era uma espécie de quintal lá dos estadunidenses. Muita gente dos Estados Unidos ia para lá para se divertir, né? Outros, claro, para ganharem dinheiro, inclusive estimulando a prostituição e tudo mais, drogas também, né? Então era assim que Cuba era vista pelos estadunidenses, local de distração, né, e de exploração. E Fidel Castro ele vai justamente se opor a toda essa rede de exploração que existia na ilha, né? Então a guerrilha ela vai se desenvolver dentro dessa ótica, né? Extremo nacionalismo e também anti-imperialista, né? Atenção! Isso pode salvar ou melhorar a sua vida. O sol pode curar doenças, de Kevin Trudeau. O sol é necessário para a vida. Se você não passar tempo ao sol, fica doente. O sol é vital para a saúde, longevidade e para afastar as doenças de si. Se está doente, uma das coisas que tem que fazer é ir e correr para o sol. Posso dizer-lhe o seguinte: o sol só por si pode curar qualquer doença. Todos os seres vivos do planeta, salvo raras exceções, não podem viver sem receberem energia do sol. Praticamente todos os seres vivos do planeta Terra precisam de sol para sobreviver. Claro que existem raras exceções. O corpo humano precisa de luz do sol para funcionar em pleno para ser saudável. Sem a luz do sol, uma grande quantidade de distúrbios físicos e doenças podem ocorrer. Sem a luz do sol, as pessoas desenvolvem doenças, incluindo depressão,
falta de energia, sono com perturbações, má digestão, excesso de peso, artrite, obstipação, mau hálito, odor corporal, cancro, tensão alta, colesterol elevado, diabetes, déficit de atenção, estresse, dores de cabeça, vulnerabilidade a constipações, gripes, infecções virais, tensão pré-menstrual, disfunção erétil, perda de desejo sexual em mulheres, infertilidade, ansiedade e muito mais. O sol pode prevenir todas essas doenças. O sol pode, potencialmente, curá-lo de todas as doenças. Este é um exemplo de uma cura natural, que eles não querem que você saiba. Por que é que uma farmacêutica havia de querer que a cura natural para a depressão fosse só apanhar um pouco de sol? Eles não querem que você saiba dessa verdade. Eles só querem vender-lhe os seus medicamentos. Pense com tempo e muito bem nisso. Diluei vezes sem conta. As farmacêuticas só têm um objetivo: venderem mais medicamentos. As farmacêuticas não querem curar ou prevenir doenças porque, se o fizessem, iriam à falência. O que fizeram com o Brasil? O Brasil não tem mais prestígio nem na América Latina. Na verdade, perdemos a influência na América Latina. Perdemos totalmente a influência no mundo. O Lula vai aí tentando recuperar um pouco a imagem do Brasil, mas, pô, o Brasil é um país ridicularizado mundialmente. O Império do Capital, sem dúvida, além do Império do Capital, a elite brasileira subordinada a ele, que deu o golpe de 64, aqueles empresários brasileiros que estão desindustrializando o país, todos agachados perante o Império do Capital. E quem mais? As nossas fragilidades armadas, porque não tiveram independência, foram lá estudar na história do Panamá, não sei onde, se curvaram todos preocupados com os seus salários e só tem arroto e valentia em cima de idosos, de uma população doente, do povo desarmado, etc. É fácil ser valente quando você tem armas na mão, mesmo que sejam obsoletas mundialmente, contra povo desarmado, pobres coitados, gente faminta, etc. Não enfrentam nem mesmo alguns jovens criminosos mais armados que estão, na verdade, contestando o sistema de forma indireta, através do crime. Nem isso enfrentam. Não tem condições. Montaram aqui intervenções especiais no Rio de Janeiro, não conseguiram nada. Está aí. Onde é que está o jogo do bicho? Enfrentaram o jogo do bicho? Não. Enfrentaram as milícias? Não. Enfrentaram os traficantes? Não. Enfrentaram quem no exterior? Ninguém. Totalmente desarmados e tudo mais. Depende dos americanos. Mas eu vou lhe até dizer, tem acordo secreto com os americanos, não sei o quê, como Getúlio teve. Mas vamos lhes indagar. Pode-se confiar, para lá o que seja, em aliança com os Estados Unidos? Eles não cumpriram nada a ver com a Rússia, e daí a raiva e a compreensão negativa a respeito deles, do Putin e outros. Eles não cumpriram nada. Buscaram cercar a Rússia para dominar a Rússia, etc., quando ela tinha aderido ao capitalismo. E Yeltsin implantou lá um neoliberalismo louco. Um neoliberalismo louco, prestigiando bilionários e tudo mais, quase acabou com a Rússia. Na verdade, esse Putin, lá para ele, salvou a Rússia. Num capitalismo, etc., mas não é nada do que dizem aí. Vejam a história, estudem, através de gente como Muniz Bandeira e outros sérios. Não a propaganda que está aí na televisão. Porque o que nós temos é o seguinte: o Império do Capital se apoiou sempre em 4 coisas. Guerra, o dólar, já tinha dito eu, acrescento agora ainda, além do dólar, religião, dólar e propaganda. As 4 linhas mestras do sustento desse imperialismo, desse capital imperialista. Vou repetir. Dólar, moeda universal que eles controlam e que a China hoje e a Rússia estão derrubando isso. Então, de repente, podemos ter um problema sério aí, porque estão derrubando.
já estão trabalhando em vários lugares do mundo, não mais com dólar. China, Rússia, Coreia, Irã já não estão trabalhando com isso mais. Propaganda imensa. Mas mesmo colocando esse Google, bem ou mal, por frestas do Google, consegue-se dizer algumas verdades. Então essa propaganda não é suficiente para ocultar isso. O terceiro ponto deles é a religião. Botam cruzes na frente, Deus, 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 até na nota de $1, até na nota de dólar. E o Brasil imita isso. Usam a religião e utilizam e manipulam massas religiosas, que são massas organizadas, militares e religiosas, são massas organizadas, pagas. Pagas envolvendo religião e organização, estruturas burocráticas de cima para baixo. Então vejam a situação que nós enfrentamos. O tênue fio do tempo. O menino, o pai e o violino, unidos, únicos, sozinhos. Árvores num jardim de delícias, dedos de brinquedos do destino. Delicados, os gestos do pai ensinam ao menino o violino. Cordas num mesmo abraço, sons de um mesmo sino. Só a vida determina a equação dos caminhos. Não se sabe onde doeu o grito quando ela foi perdido. O menino cresceu do pai entre solidões e atritos. E nunca mais se tocaram como se toca um violino. Meu nome é Antônio Carlos Fon, F-O-N. Eu sou jornalista e fui preso. Eu era repórter de um jornal que não existe mais, chamado Jornal da Tarde. Nesse jornal eu fazia reportagem policial e por isso conhecia os torturadores. Entre eles um que ficou muito famoso, chamado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, que prometeu que ia me matar, felizmente não conseguiu. Eu fui preso porque procuravam o meu irmão. Meu irmão não estava em casa, me prenderam. Fui torturado, fiquei 17 dias no DOI-CODE e depois fui para o DOPS. Fui torturado nos dois departamentos. No DOI-CODE foi o pior. Foi onde eu vi uma pessoa ser assassinada sob tortura. Eu estava pendurado no pau de arara quando chegou preso o Virgílio Gomes da Silva, que tinha comandado o sequestro do embaixador americano. E ele foi pego, eu fui retirado do pau de arara para que o espaço fosse ocupado por ele, E aí eu estava com as pernas paralisadas, por causa da tortura, eu fui jogado no chão e o Virgílio foi pendurado e assassinado na minha frente. O Virgílio dizia: vocês estão matando um brasileiro. E depois, no dia seguinte, com o sangue do Virgílio na parede, os presos chegavam e os torturadores diziam: está vendo isso aqui? Isso é o sangue de um brasileiro. São coisas que nos chocam ainda hoje.
Dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. O segundo governo Vargas, que é o de 51 até 54, até o suicídio, ele tenta, né, manter a mesma estratégia que ele usou naquele período de 30 a 45. E ele vai adotar medidas que, obviamente, irão contrariar os Estados Unidos e setores da burguesia brasileira. O suicídio de Vargas, a carta-testamento, conseguiram adiar por 10 anos o golpe que acabou só acontecendo quando? Em 64. Tanto é que as mesmas forças políticas que estavam presentes em 54 também estarão presentes em 64. As mesmas forças. Inclusive o imperialismo estadunidense, que teve uma participação no golpe de 64 assim, muito mais contundente, muito mais clara, né? Haja vista que temos vários documentos que comprovam isso. Entendeu? Bom, então, vou ler aqui alguns trechos. Aí ele começa assim: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e, principalmente, os humildes. Foi um ato, né, que realmente desmobilizou o grupo golpista. O grupo golpista teve que aguardar e teve que construir de uma maneira muito mais abrangente aquilo que só acontece em 64. A população, a camada mais humilde da sociedade brasileira sofreu, e muito, né? Onde, ao longo da ditadura, a fome aumentou, a miséria aumentou, enfim, a concentração de renda foi... Não é à toa que, ao longo da ditadura, tivemos um aumento substancial nas principais cidades brasileiras, nas capitais, né? O número de favelas, né? A violência crescente, a insegurança crescente. Os gatos podem comer fruta, mas com moderação. Além disso, as frutas são ricas em antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais. Por isso, os gatos podem comer quase todas as frutas, embora seja verdade que algumas são mais recomendadas do que outras pela sua composição. O ideal é optar por aquelas que têm menos teor de açúcar e maior porcentagem de vitaminas e minerais. Quais são os benefícios delas para os gatos? O mais importante é a hidratação. Como você já sabe, os gatos geralmente não bebem tanta água e as frutas têm uma alta porcentagem de umidade. Tanto o melão quanto a melancia são frutas compostas quase inteiramente por água, por isso são uma opção ideal para o seu gato durante os meses mais quentes. Elas fornecem vitamina A e C. Os morangos também são uma excelente fonte de vitamina C para o seu gato. Além disso, o morango é rico em antioxidantes, cálcio e potássio.
Assim como no caso dos morangos, outras frutas vermelhas, as framboesas e os mirtilos também são ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais. Além disso, essas frutas têm uma menor quantidade de açúcar do que outras e mais cálcio, por isso são uma das razões pela quais são consideradas ótimas frutas para os gatos. A pera tem muita água e é super refrescante, por isso os gatos adoram. A maçã também tem quantidades significativas de vitamina C, cálcio e outros minerais. Além disso, ela ajuda a regular o trânsito intestinal graças às suas propriedades digestivas, assim como a pera. A manga, graças ao seu alto teor de vitamina C, A e B, assim como a sua quantidade de fibras e minerais, ela é uma fruta ideal para os gatos. Quando elas tiverem caroços ou sementes, será obrigatório removê-las. O mesmo vale para as cascas mais grossas, como a manga, melancia e pêssego, é sempre melhor tirar. Já as peras e as maçãs podem ser oferecidas com a casca. Uma boa maneira de dar frutas para os gatos é como uma recompensa, já que essas guloseimas são bem mais saudáveis, digeríveis e refrescantes do que aquelas coisas industriais. Se essa informação foi útil para você, se inscreve aqui no nosso canal e deixa o gostei nesse vídeo para ajudá-lo a chegar a mais pessoas. Exercícios abdominais depois dos 40 anos. Pare imediatamente de fazer abdominal tradicional. 2 motivos. 1. Vai machucar as suas costas pelo excesso de movimento sobrecarregando tua coluna. 2. Porque ele não vai te fazer diminuir a barriga. Porque os abdominais tradicionais trabalham apenas a camada mais superficial do teu abdômen, que é os músculos do reto abdominal. Se você quer diminuir a tua barriga depois dos 40 anos, puxar para dentro, você deve fazer os exercícios de descompressão abdominal, que são os únicos exercícios que trabalham seu abdômen de dentro para fora, trabalhando aqui os músculos 2, 3 e 4, que são os músculos que envolvem fazendo uma cinta modeladora natural do teu corpo, puxando a sua barriga para dentro. E quais exercícios trabalhar? Seguem aqui esses 3 exercícios. 1. Prancha abdominal, sempre com um segredinho aqui, umbigo para dentro e abdômen contraído. 2. Abdominal infra. Isometria, você vai ficar parado lá com a perna, com a coluna encostada no chão, umbigo para dentro e abdômen contraído. E 3, abdominal supra-isometria. No lugar de ficar fazendo movimento, você apenas vai parar lá em cima e lá, umbigo para dentro, abdômen contraído e fazendo força constante com o teu abdômen. Trabalhem esses exercícios que eles vão fazer muita diferença na hora de eliminar a tua barriga. Um abração e até a próxima. Existe um caminho para a juventude brasileira nesse momento. A história sempre foi escrita com sangue. Tô procurando o contato de um ex-aluno. Você sabe o ano que ele entrou na universidade? 66. Companheiros, eu escolho a luta armada porque alguma coisa já morreu. A luta armada significa renúncia da própria vida. E se hoje eu vivo é pra lutar. Se tiver algum imprevisto no caminho, engole o mato ou desembucha. Certo?